Fala galerinha, vamos trabalhar conteúdos importantes em ciências, no caso também da biologia, que não pode faltar, que são a base para a gente entender tudo que acontece nos ecossistemas. Vamos começar com biodiversidade, diversidade biológica, que a gente tem que entender, né, compreender, especialmente para a gente dar mais valor, né? A classificação dos seres vivos, ou classificação biológica. A gente está trabalhando a taxonomia, a própria cladística, a nomenclatura científica, as principais regras de nomenclatura, especialmente a herança do Linneu, a formação de espécies, a gente pode chamar de especiação, a própria evolução das espécies, especialmente com as teorias evolutivas. A espécie humana também não fica de fora, viu, desse conteúdo de evolução. E o começo de tudo, né? Que é a origem da vida, que também é a base para a gente entender a atual biodiversidade. E onde a gente vai encontrar tudo isso? É aqui, no nosso canal Anderson Ciências. Então você vai interagir com os amigos, grupos de família, compartilhar essas videoaulas com seus amigos de sala de aula, né? Primos, parentes aí. Vai ficar bem mais fácil desse pessoal compreender e se engajar aqui no canal, viu? Claro, mantendo a inscrição e compartilhando e deixando o like, né, se você gostar dessas videoaulas. Lembrando que cada videoaula dessa vai estar numa aula específica, viu? Vai ficar bem mais fácil de entender. Então, tá valendo, galera. Agora a gente tem que destacar a nomenclatura biológica, né? Os nomes científicos. É uma maneira que os cientistas encontraram de universalizar os nomes. Evitar, por exemplo, que uma mesma espécie tenha 3, 4 nomes diferentes de acordo com o país ou a região. Um exemplo simples, o cachorro. Ele é cachorro aqui no Brasil, em Portugal, mas pode ser dog na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então você tem 2 nomes diferentes para a mesma espécie. Isso não é bom. Então tem que ter uma nomenclatura universal, internacional, de forma mais padronizada. É claro que o que mais se cobra nas questões são as regras. Então vamos trabalhar essas regras. Os nomes devem ser escritos em latim ou pelo menos latinizados. Você fala por que, professor, latim? Porque o latim é uma língua que não se usa mais tanto no nosso dia a dia, tem menos chance de sofrer modificações. E o pessoal diz que é uma língua que já está morta, né, entre aspas. É importante destacar esse nome, né? Ele tem que ser grifado. Alguma coisa tem que destacar ele. Que pode escrever ele em itálico, sublinhado, que é o mais fácil de fazer, né? E o negrito, que ele com a cor mais escura. Vamos ver aqui um exemplo da espécie humana. Homo sapiens. Perceba que é a nomenclatura binominal. Tem 2 nomes. Seria mais ou menos homo, homem, e sapiens, que é o que sabe, tem sabedoria. O cachorro, o cão, né? Canis familiares. Você pode perceber que como a nossa língua tem uma origem lá no latim, fica mais fácil para a gente entender, né? Você associa que homo é homem, canis é cão. Mas se fosse, por exemplo, um chinês, um impróprio inglês, né? Ficaria bem complicado para ele associar canis com cão. E familiares também, né? Que aqui seria como se fosse o cãozinho que faz parte da família, de dentro de casa, como se fala. Então, como são 2 nomes, o primeiro nome, o primeiro termo, vai indicar o gênero. Como você viu lá nas categorias taxonômicas. O gênero é o primeiro nome. A inicial é maiúscula. Não esqueça, viu? A inicial do gênero é maiúscula. O segundo nome, a segunda palavra, é o termo que designa a espécie, é o termo específico.
muitas vezes se usa epíteto específico. E esse epíteto específico, o termo específico, é todo com letras minúsculas. Você vai encontrar questões que vão querer que você erre nisso aqui. Mas você não vai errar. Então aqui, ó, dois nomes. O primeiro, ó, Entamoeba coli, uma espécie de ameba. Ó, o primeiro nome aí, ó, inicial maiúsculo. E o segundo nome todo minúsculo. Pode-se colocar o nome do autor. É bom homenagear, né? O cara pesquisou, teve trabalho de identificar a espécie, é bom colocar o nome do autor. Pode colocar também o ano, a data em que ele identificou, né? Descreveu essa espécie. O importante é que o autor ele vem depois do termo binominal, ele vem depois do nome da espécie, não tem pontuação e se escreve com a inicial maiúscula do nome, né? Como a gente vê aqui, ó, Trypanosoma cruzi, Chagas, em homenagem aqui a Carlos Chagas. A gente vai colocar uma vírgulazinha e colocar o ano depois desse nome. Então, Chagas, aí vírgula, 1909. É obrigatório? Não tem uma obrigação, mas é bom colocar o nome e o ano em que essa espécie foi descrita. O nome do autor, como se diz, né? Pode acontecer, ó, como a gente viu nos slides anteriores, a presença de uma categoria intermediária, como aqui, ó, subgênero, que ele fica em uma categoria abaixo do gênero. Então esse seria mais ou menos o terceiro nome. É binominal, mas pode aparecer esse terceiro nome, que é o subgênero. Então, como ele é um subgênero, ele também vai ter a inicial maiúscula. Só que ele vai estar entre parênteses e depois do gênero. Entre o gênero e o epíteto específico, né? E o termo específico. Então fica gênero, subgênero e o termo específico. Como aqui, no caso aqui o mais conhecido, ó, o Aedes, aí o subgênero, Stegomia, entre parênteses, e o indicativo de espécie é Aegypti. Ok? Então aqui ele admite 3 palavras para o nome da espécie. Não esquecer que esse subgênero, ó, é entre parênteses. Professor, mas eu estou identificando a espécie, cheguei ao nível de gênero e eu não sei propriamente o nome completo da espécie, com gênero e termo específico. Eu posso colocar SP, posso utilizar o SP depois do gênero, como se fosse uma abreviatura de espécie. Mas SP se for para uma espécie. Aqui, ó, Plasmodium SP. Aí eu usei SP, não é obrigado a estar em destaque, quando eu indico uma espécie. Mas se eu, naquele gênero, eu identifiquei várias espécies, e eu não estou a fim de colocar todos os nomes daquelas espécies, são muitas, plural, né? Várias espécies, eu posso utilizar o SPP depois do gênero. Tipo Plasmodium SPP. Quer dizer que tem várias espécies pertencentes àquele gênero. Aí eu uso SPP depois do gênero. Quais são as vantagens do nome científico? Que a gente está trabalhando sempre, né? É facilitar a comunicação, especialmente a divulgação, o estudo de espécies, descrição, classificação. E fora que os nomes vulgares ou nomes populares, como a gente falou, né? Poderia atrapalhar na hora de se compreender, na hora de descrever uma espécie. E esses nomes, eles mudam com o tempo, variam de acordo com o local, com a região. E fora que esse nome científico ele é
universal e a tendência dele ser imutável, não mudar. Aí vai tornar a nomenclatura mais padronizada. Vai melhorar uma padronização. E também facilita porque se um pesquisador identifica uma espécie, aquela espécie é identificada por ele, não vai ter o risco de outro pesquisador, daqui a 10 anos, colocar outro nome para aquela espécie e ficar essa confusão com dois nomes, né? Então aquele nome foi colocado, é universal e está valendo aquele. A documentação fica bem mais fácil, né? É bem mais fácil eu estudar cachorro pesquisando cães familiares do que um nome e um termo em chinês. E essa troca de informações, né, sobre os seres fica muito mais fácil. Especialmente agora, nessa era da internet, que as pesquisas ficam bem mais facilitadas ainda. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, no nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!